Naquela ilha esquecida pelo mundo, diante dos destroços de um avião que um dia caiu do céu, ela tomou a decisão que mudaria tudo. Sozinha, viúva e com o coração cheio de medo, Helena encarava não apenas uma fuselagem destruída, mas o próprio destino. O que parecia o fim poderia ser, na verdade, o começo mais improvável da sua vida. Antes de continuar o vídeo, já deixe seu like e se inscreva no canal. O sol no cerrado não tem dó de ninguém. Ele nasce antes da gente querer, já queimando, já pesado, já avisando que o dia vai ser longo e que a terra vai rachar de novo. Aprendi isso faz tempo. Aprendi que o sol aqui no interior do Maranhão não é o mesmo sol bonito que aparece nas fotografias. Esse aqui é bravo. Esse aqui resseca o lábio, esturrica a roça, deixa a poeira vermelha flutuando no ar, como se o mundo inteiro estivesse pegando fogo devagar. Meu nome é Conceição, mas ninguém me chama assim faz anos. Os poucos que ainda me conhecem me chamam de Dona Ceiça, e os outros, os que passam pela estrada sem olhar, não me chamam de nada. Simplesmente não me veem. Tenho 53 anos. Sou viúva há 6. 6 anos é tempo suficiente para aprender que o silêncio tem peso, que ele pousa nos cantos da casa, nas cadeiras vazias, na xícara que você lava sem precisar, no lado da cama que ninguém mais amassa. O silêncio foi chegando aos poucos depois que Antônio morreu. No começo eu tentei brigar com ele. Deixava o rádio ligado, saía mais cedo para o terreiro, ficava inventando serviço só para ter barulho ao redor. Mas o silêncio é teimoso. Ele vence sempre. E um dia você para de lutar e começa a conviver. E depois de conviver, você começa a achar que ele é normal. E aí é o pior, porque você olha para trás e percebe que faz meses que não ouviu a própria voz de verdade. A fazenda onde vivo fica a 11 quilômetros do vilarejo de São Benedito do Araguaia. Não é grande, não. São uns 40 alqueires de terra que Antônio foi juntando ao longo de 22 anos de casamento, comprando um pedaço aqui, outro ali, sempre com muito sacrifício e pouco dinheiro. Tem a casa principal, que é de tijolo, com varanda na frente e quintal nos fundos. Tem um paiol velho que eu uso para guardar ferramentas e mantimentos. Tem o galinheiro, que ainda funciona. Tem um açude pequeno a uns 300 metros da casa, cercado de buritis, onde às vezes aparecem garças brancas de manhã cedo. E tem a estrada de terra que passa na frente do portão, sempre vermelha, sempre poeirenta, quase sempre vazia. Quase sempre. Naquela manhã de setembro, eu tinha acordado com o corpo pesado. Não era dor de doença, era aquela canseira de dentro, a que não some com remédio nem com sono. A que vem de acordar todo dia no mesmo lugar, olhar para as mesmas paredes, fazer as mesmas coisas, sem que nada mude, sem que ninguém apareça, sem que o dia traga qualquer novidade, além do calor e do silêncio. Fiz café antes do sol raiar completamente. Fiz grosso, do jeito que Antônio gostava, com rapadura dissolvida na hora. Esse hábito eu nunca perdi. Não sei bem por quê. Talvez porque seja a única coisa que ainda faço para alguém, mesmo que esse alguém já não esteja mais aqui para tomar. Sentei na varanda com a xícara quente entre as mãos e fiquei olhando para a estrada. O céu ainda estava cor de brasa nos cantos, aquele laranja escuro que o Maranhão tem de manhã cedo, antes do azul tomar conta. Os galos cantavam lá atrás. Os grilos ainda não tinham parado completamente. O ar cheirava a terra seca e a fumaça de alguma queimada distante. Nessa época do ano, o fogo sempre está perto em algum lugar, mesmo que você não veja as chamas. Tomei o café devagar. Não havia pressa. Nunca há. Depois fui ao galinheiro dar milho para as galinhas. Contei os ovos. 8. Coloquei 6 dentro de uma cesta para levar ao vilarejo na sexta-feira. Os outros 2 guardei para mim. Varri o terreiro. Tirei o mato que estava nascendo perto da cerca de bambu.
consertar uma tábua solta do paiol que já estava me incomodando faz semanas. Coisas pequenas, coisas que não mudam nada, mas que preenchem o tempo e fazem a gente se sentir útil. Por volta das 10 da manhã, o sol já estava implacável. Entrei para me proteger do calor, bebi um copo d'água e fui sentar perto da janela da sala com uma costela de roupa que estava para remendar faz tempo. A janela dá para o lado da estrada e eu gosto de sentar ali porque às vezes passa alguma coisa. Um caminhão, um carro, uma pessoa a cavalo. E aquilo basta para me dar a sensação de que o mundo ainda existe além dos limites da minha cerca. Fiquei ali costurando por quase 1 hora, sem pensar em nada. Foi quando eu ouvi. No começo achei que era um pássaro. Tem uma espécie de rolinha aqui que faz um choro miúdo à tarde, e eu estava meio distraída com o pensamento longe. Mas o som voltou, e dessa vez era diferente. Tinha uma irregularidade nele. Uma quebra, como quem chora e tenta parar e não consegue. Parei a agulha. Fiquei quieta, escutando. O silêncio da fazenda engole tudo, mas também amplia o que sobra. E o que sobrou foi aquele choro, baixinho, sufocado, vindo da direção do portão. Me levantei devagar. Não sei bem o que eu esperava ver. Talvez um animal. Talvez o vento enganando meu ouvido velho. Fui até a varanda e olhei para o portão de madeira que separa o terreiro da estrada. E foi então que eu vi, sentado no chão, encostado no poste de madeira do portão, havia uma criança. Um menino, pequeno, devia ter uns 6, 7 anos, não mais que isso. Estava com uma camiseta azul desbotada, um short de elástico preto e os pés descalços. Os pés que estavam cobertos de poeira vermelha até o tornozelo, como quem andou muito pela estrada sem parar. Ele estava abraçado aos próprios joelhos, com a cabeça baixa, e o choro que eu tinha ouvido era ele. Aquele choro miúdo, soluçado, de criança que já chorou tanto que quase não tem mais lágrima, mas o corpo ainda treme. Fiquei parada na varanda por um momento. O coração foi para a garganta. Olhei para a estrada dos dois lados. Não havia ninguém. Nenhum carro parado, nenhuma pessoa caminhando, nenhuma poeira levantada de veículo que tivesse acabado de passar. Só a estrada vermelha, o mato dos dois lados e aquele menino sentado no chão como se o mundo inteiro tivesse esquecido que ele existia. Desci os 2 degraus da varanda e atravessei o terreiro devagar. Menino, chamei baixinho, como se ele fosse um bicho que pudesse se assustar e fugir. Ele ergueu a cabeça. Os olhos eram grandes e escuros, cheios de lágrimas secas que tinham deixado rastros brancos na pele empoeirada. O lábio inferior tremia. Ele me olhou com aquela mistura de medo e alívio que só criança perdida tem. O olhar de quem não sabe se deve confiar, mas está desesperado demais para não tentar. "Você está sozinho?" perguntei. Ele assentiu com a cabeça, devagar, uma vez só. Abri o portão, e ele não se mexeu. Ficou me olhando como se estivesse esperando para ver o que eu faria antes de decidir qualquer coisa. Me agachei na altura dele. Os joelhos reclamaram. Sempre reclamam. Mas fiz isso porque me lembrei de uma coisa que Antônio sempre dizia. "Ceiça, quando você quer falar com alguém de verdade, você chega no nível dele." Antônio era homem de poucas palavras, mas as que ele tinha eram certas. "Pode entrar", disse com voz calma. "Tenho água fresca e bolo de fubá que fiz ontem. Você quer?" O menino me olhou por mais um segundo. Depois se levantou do chão, enxugou o rosto com o pulso e entrou no terreiro sem dizer uma palavra. E eu fechei o portão atrás dele, olhei mais uma vez para a estrada vazia e senti alguma coisa que fazia muito tempo que eu não sentia dentro do peito. Não sei bem como chamar. Talvez propósito. Talvez só o instinto velho de quem sabe que algumas coisas não acontecem por acaso. O sol batia forte, a poeira pousava, os grilos chamavam. Eu tinha um menino desconhecido dentro do meu terreiro, descalço e empoeirado, olhando para a minha casa
com aqueles olhos grandes que pareciam carregar um peso que criança não deveria carregar. O dia que tinha começado igual a todos os outros tinha acabado de mudar. Ele entrou na casa sem tocar em nada. Esse foi o primeiro detalhe que reparei. Criança que entra num lugar novo geralmente vai logo passando a mão nas coisas, abrindo o que não deve, curiosa com tudo. Esse menino não. Ele entrou pela porta da sala e ficou parado perto da parede, os pés descalços na cerâmica gasta do chão, os braços colados ao corpo, como se tivesse com medo de ocupar espaço demais. Aquilo me partiu o coração sem que eu esperasse. "Pode sentar", disse apontando para a cadeira de palha perto da mesa. "Faz tempo que essa cadeira não recebe ninguém. Ela vai gostar de servir para alguma coisa." Ele foi até a cadeira e sentou na beirinha. Não no meio, não confortável. Na beirinha. Do jeito de quem está pronto para levantar a qualquer momento se precisar. Fui até a cozinha sem pressa. Peguei o filtro de barro que fica no canto e tirei uma cuia d'água bem fria. Cortei 2 pedaços do bolo de fubá que tinha feito na véspera com os ovos das minhas galinhas e um pouco de coco ralado seco que guardei do mês passado. Coloquei tudo numa bandeja de madeira velha e voltei para a sala. Quando entrei, ele estava olhando para a fotografia na parede. A foto de casamento minha com Antônio. Ele de terno emprestado, eu de vestido branco simples que a comadre Lourdes costurou na mão. Os dois sérios, do jeito que se tirava foto antigamente, mas com um sorriso escondido nos cantos da boca que quem olha bem consegue ver. "É meu marido", disse, colocando a bandeja na mesa. Era. Ele se foi faz 6 anos. O menino desviou o olhar da foto e olhou para mim. Não disse nada, mas tinha uma pergunta nos olhos. "Doença", completei antes que ele perguntasse. O coração dele parou de repente. Às vezes a vida faz isso. Vai embora sem avisar. Silêncio. Empurrei a cuia d'água na direção dele. Ele pegou com as 2 mãos. E aí eu notei outra coisa. As mãozinhas estavam machucadas, não feridas de corte, mas raladas, como de quem caiu no chão áspero da estrada mais de uma vez. A palma da mão direita estava com uma marca vermelha que iria virar casca nos próximos dias. Ele bebeu a água toda de uma vez, sem parar, sem respirar direito. A água escorreu pelo queixo e ele nem ligou. Peguei um pano limpo da cozinha, molhei na água e voltei até ele. "Me dá a mão", disse. Ele hesitou. "Não vai doer não, só vou limpar." Devagar, com desconfiança, ele estendeu a mão direita. Limpei a sujeira da palma com cuidado, passando o pano com pressão leve, sem apertar onde estava mais vermelho. Ele ficou me olhando fazer isso com aquela expressão séria, sem chorar, sem reclamar, criança acostumada a aguentar. "Você tem nome?" perguntei enquanto limpava. Silêncio. "Eu sei que tem. Todo mundo tem. O meu é Conceição, mas pode me chamar de Ceissa, que é mais fácil." Nada. Terminei de limpar a mão e peguei o pedaço de bolo, coloquei na frente dele. Ele olhou para o bolo. Depois olhou para mim. Depois voltou para o bolo. E eu vi o momento exato em que a fome venceu o medo, porque ele pegou o pedaço com as 2 mãos e começou a comer com aquela urgência silenciosa de quem está com fome de verdade. Não de vontade, mas de necessidade. Fiquei sentada do outro lado da mesa, tomando meu café requentado, sem pressa, sem perguntar mais nada. Às vezes o silêncio é mais gentil que qualquer pergunta. Ele terminou o primeiro pedaço e ficou olhando para o segundo que estava na bandeja. "Pode comer", disse. Fiz bastante. Ele pegou o segundo pedaço. Comeu mais devagar dessa vez. O pior da fome já tinha passado. Foi quando, com a boca ainda meio cheia, ele falou pela primeira vez. "Davi." A voz era baixinha, um pouco rouca de tanto choro. Mas era uma voz. Era um nome. "Davi." Repeti com cuidado como se o nome fosse frágil. Bonito nome. Nome de rei. Ele não sorriu, mas os ombros desceram um pouco. Só um pouco.
o suficiente para eu perceber que alguma coisa tinha afrouxado dentro dele. Quantos anos você tem, Davi? 7, disse ele. E de onde você veio? Pausa longa. Ele olhou para a janela. Lá fora, o sol tinha passado do pico e o calor estava em brasa, aquele calor das 2 da tarde que faz até os pássaros ficarem quietos. Da estrada, respondeu ele por fim. Da estrada, como se a estrada fosse um lugar, como se ele tivesse nascido ali, naquela poeira vermelha, naquele sol bravo. Não pressionei mais. Guardei a pergunta e deixei ele terminar o bolo em paz. Depois que terminou, ele ficou com os olhos pesados. A barriga cheia depois de um tempo sem comer faz isso com criança. Puxa para o sono antes que a gente perceba. A cabeça foi inclinando aos poucos, lutando contra o cansaço, e 2 vezes ele se sacudiu para não adormecer na cadeira. Vem cá, disse-me levantando. Tem um quarto aqui que não usa. Pode deitar um pouco. Ele me seguiu sem reclamar até o quartinho que ficava no fundo da casa, o que eu usava para guardar roupas e onde tinha ainda uma cama de solteiro de Antônio dos tempos em que ele ficava doente e eu colocava ele lá para descansar separado. A cama estava com um lençol limpo. Eu trocava por hábito mesmo, sem ninguém usar. Davi deitou sem tirar o short. Ficou de lado, os joelhos puxados para o peito, os olhinhos pesados me olhando enquanto eu cobria ele com o lençol leve. Eu não vou sumir não, disse, sem saber bem porquê. Estou aqui na sala. Ele piscou uma vez, devagar, e em menos de 2 minutos estava dormindo. Fiquei parada na porta do quarto por um momento, olhando para aquele menino pequeno na cama grande, empoeirado, ralado, exausto. 7 anos, sozinho numa estrada do Maranhão, saído de algum lugar que ainda não me contou, carregando alguma coisa que ainda não me disse. Voltei para a sala e sentei na cadeira de palha. Olhei para a fotografia de Antônio na parede. O que eu faço agora? Essa pergunta ficou rodando na minha cabeça enquanto o silêncio da tarde pesava em volta. Eu sabia que precisava ir ao vilarejo avisar alguém. Tinha a delegacia pequena em São Benedito, tinha o posto de saúde, tinha o conselho tutelar que funcionava uma vez por semana num salão emprestado. Mas era quase 2 da tarde. Eu não tinha carro, só uma bicicleta velha que usava para ir ao vilarejo quando precisava, e 11 quilômetros de estrada de terra com esse sol não era coisa para enfrentar agora. Além disso, tinha aquela sensação que não tem nome certo, mas que a gente sente às vezes, de que se você sair agora, algo vai quebrar. Que aquele menino, se acordar e não me encontrar, vai achar que foi abandonado de novo. Fiquei. Decidi ficar até ele acordar, conversar mais, tentar entender de onde ele veio, se tinha família por perto, se alguém estava procurando. Depois, eu pensaria no próximo passo. Peguei o remendo que tinha largado de manhã e voltei a costurar perto da janela. A tarde foi passando, o calor foi amaciando um pouco. Uma brisa entrou pela janela trazendo cheiro de capim seco. Lá fora, as galinhas catavam milho no terreiro. Um boi mugiu lá no fundo da fazenda, do outro lado do açude. Tudo igual, tudo diferente. Porque agora havia um menino dormindo no quarto do fundo, e havia uma mulher que pela primeira vez em muito tempo estava esperando alguém acordar. Davi dormiu por quase 3 horas. Quando acordou, estava desorientado, como criança que dorme fora de casa e não lembra onde está. Ouvi o barulho dos passos no corredor e fui até lá antes que ele se assustasse. Ele estava parado na porta do quarto, olhos ainda meio fechados, cabelo bagunçado, olhando para o corredor como se não reconhecesse nada. Está em casa, disse com calma. Quer dizer, na minha casa. Mas está bem. Ele me olhou, respirou e assentiu com a cabeça. Fui fazer mingau de milho com leite de coco, que é coisa que esquenta o estômago e acalma qualquer pessoa, criança ou adulto. Ele sentou à mesa e comeu sem falar, mas dessa vez com menos urgência.
O sono tinha descansado alguma coisa dentro dele. Quando terminou, eu me sentei na cadeira à frente e falei com cuidado. Davi, eu preciso te fazer uma pergunta importante. E você não precisa ter medo de responder. Esperei ele me olhar. Tem alguém te procurando? Ele ficou quieto por um longo tempo. Depois respondeu com uma voz tão baixa que eu quase não ouvi. Não sei. Tem mãe? Pai? Os olhos dele foram para a janela de novo. Aquele olhar que vai embora sem o corpo ir junto. Tinha, disse ele. Só isso, tinha. Essa palavra pequena caiu no meio da cozinha como uma pedra dentro d'água e ficou ali, fazendo onda, abrindo círculo, tocando tudo ao redor. Não perguntei mais nada naquela noite. Aquecia a comida, arrumava o quarto, dobrava o lençol. Coisas simples de mãos ocupadas e coração pensando. Lá fora, a noite do cerrado foi chegando devagar, com aquela escuridão densa que a cidade não conhece, e as estrelas foram aparecendo aos poucos, muitas, tão próximas, que pareciam poder ser tocadas. E eu, Conceição, viúva, sozinha faz 6 anos, fui dormir naquela noite sabendo que havia um menino no quarto do fundo, com um segredo que ele ainda não estava pronto para contar, e que eu ia esperar, pelo tempo que fosse preciso. O segundo dia com Davi começou com um sinal que eu devia ter levado mais a sério. Logo cedo, antes mesmo do sol aparecer de vez, os animais ficaram inquietos. As galinhas não saíram do galinheiro como de costume. O cachorro velho que eu tinha, o Farofa, um vira-lata amarelo que dormia na varanda faz 4 anos, ficou andando em círculo pelo terreiro com o rabo baixo e o focinho apontado para o céu. Quando Farofa faz isso, eu sei o que vem. Aprendi ao longo dos anos que bicho sente a mudança do tempo antes de qualquer nuvem aparecer. Mas eu estava distraída. Estava distraída porque, pela primeira vez em muito tempo, havia barulho de criança dentro da minha casa. Davi tinha acordado antes de mim. Quando entrei na cozinha, ele estava sentado no chão de cerâmica, perto da porta dos fundos, olhando para o quintal com aquela expressão séria que parecia permanente nele. Não tinha mexido em nada. Não tinha aberto geladeira, não tinha puxado cadeira, não tinha feito nenhum barulho. Só estava sentado ali, quieto, esperando. Bom dia, disse eu. Bom dia, respondeu ele com a voz pequena. Aquelas foram as primeiras palavras da manhã. E por um bom tempo foram as últimas. Fiz angu com ovo mexido. Coloquei a mesa como se fosse dia de visita, com a toalha de plástico florido que eu só usava em ocasiões especiais. Não sei bem por que fiz isso. Talvez porque uma criança dentro de casa fosse de algum modo uma ocasião especial. Ele comeu tudo sem deixar nada. Comeu com atenção, como se a comida merecesse respeito. Depois que terminamos, enquanto eu lavava os pratos, ele foi até a porta da varanda e ficou olhando para o terreiro. O Farofa foi até ele, cheirou os pés descalços e ficou parado do lado, o que foi uma surpresa, porque Farofa não era de se aproximar de estranho com facilidade. Ele gostou de você, disse, enxugando as mãos no pano de prato. Davi abaixou a mão devagar e tocou na cabeça do cachorro com a ponta dos dedos. O Farofa fechou os olhos. Foi o primeiro gesto solto que eu vi nele. O primeiro momento em que o corpo dele não estava em alerta. Fiquei olhando aquela cena por um tempo sem dizer nada. Um menino e um cachorro velho na varanda, o sol da manhã ainda suportável, a poeira da estrada quieta, os buritis lá no fundo balançando com o vento. Depois lembrei que precisava ir ao vilarejo. Não podia adiar mais. Davi estava há quase um dia na minha casa e eu ainda não tinha avisado ninguém. Isso me pesava. Eu não era de desrespeitar as coisas como devem ser feitas. Criança desaparecida, tinha família, tinha registro, tinha alguém procurando. Eu precisava dar parte. Davi, chamei indo até a varanda. Hoje eu preciso ir ao vilarejo. São Benedito, você conhece? Ele me olhou. Você vai me levar para lá?
Perguntou, com uma cautela na voz que machucou. Vou te levar para conversar com pessoas que podem te ajudar a encontrar sua família. Respondi com cuidado. Ele desviou o olhar. Voltou a olhar para o terreiro. Não tenho família para encontrar, disse baixinho. Aquelas palavras ficaram no ar. Não como acusação, não como drama. Foram ditas com uma calma que era pior que qualquer choro, porque calma assim em criança de 7 anos é sinal de coisa que aconteceu faz tempo. É resignação. É uma criança que já passou pelo processo de aceitar uma perda grande e saiu do outro lado sem saber direito o que fazer com o que sobrou. Fiquei quieta por um momento. Tudo bem, disse por fim. Você vai comigo, mas eu fico do seu lado. Não vou te largar lá, não. Ele me olhou de novo, avaliando. Depois assentiu. Preparei a bicicleta, prendi a cestinha na frente, coloquei Davi sentado ali dentro da melhor forma que consegui. Ele era pequeno, cabia bem, embora a bicicleta velha reclamasse do peso extra. Ia ser uma viagem longa sob aquele sol, mas não havia outra forma. Foi quando o céu mudou. Não foi aos poucos. Não foi aquela construção lenta de nuvem que avisa com antecedência. Foi de repente, como o Maranhão sabe fazer quando quer. O vento virou de direção num segundo. A temperatura caiu de forma brusca. E lá no horizonte, na direção norte, apareceu aquela parede cinza escura que quem é do interior reconhece na hora. Chuva grossa vindo rápido. Entra! Disse para Davi descendo da bicicleta. Mas a gente ia. Entra, Davi. Ele entrou. Eu puxei a bicicleta para debaixo da varanda e fechei as janelas da sala antes que o vento chegasse com força. Fechei a porta dos fundos, tranquei o galinheiro, chamei o Farofa para dentro, coisa que ele não gostou, mas obedeceu. A chuva chegou em 15 minutos. Não foi chuva comum. Foi aquela tempestade de setembro que o Maranhão guarda durante meses de seca e solta de uma vez. Como se o céu tivesse estado segurando a respiração e de repente não aguentasse mais. O vento batia nas janelas com força, a água entrava pelas frestas do batente. O barulho era tão alto que precisava gritar para ser ouvido de um cômodo para o outro. Davi ficou parado no meio da sala, olhando para as janelas tremendo na força do vento, e eu vi o momento exato em que o medo entrou nele. O queixo endureceu, os olhos arregalaram, e ele deu um passo para trás involuntário, como se a tempestade fosse entrar pela parede. Me lembrei do que ele tinha dito, que vinha da estrada. Criança que vem da estrada dorme no aberto, dorme sem parede entre ela e o tempo. Fica aqui comigo, disse indo até ele e sentando no chão encostada na parede da sala. Ele me olhou, surpreso com aquilo. Uma mulher velha sentando no chão. Senta aqui, falei, dando um tapinha no chão do meu lado. Ele sentou. O Farofa veio e se enroscou na frente dos dois, como se fosse um cobertor com patas. A tempestade durou quase 2 horas. Durante esse tempo, ficamos sentados ali no chão da sala, os três, ouvindo o temporal bater na casa, o vento uivar nas frestas, a chuva martelar no telhado de zinco com aquele som que é quase ensurdecedor, mas ao mesmo tempo tem qualquer coisa de acolhedor quando você está do lado de dentro. Foi nesse tempo que Davi começou a falar. Não foi de uma vez. Foi aos pedaços, como quem tira cacos de vidro do próprio bolso, com cuidado para não se cortar de novo. Me contou que a mãe dele tinha morrido há 4 meses, febre que não cedeu, sem posto de saúde perto, sem condução para chegar a tempo em lugar nenhum. O pai ele nunca conheceu. Tinha uma tia, irmã da mãe, que morou com eles por um tempo depois da morte da mãe, mas que foi embora com um homem de outro município e levou os filhos dela e não levou Davi. Disse que ia voltar. Não voltou. Davi ficou sozinho numa casinha de taipa, perto de um assentamento a uns 40 quilômetros dali. Os vizinhos davam comida quando podiam, mas tinha dias que não havia nada. Tinha dias que ele dormia com fome. Há 3 dias tinha resolvido andar. Não sabia para onde, só andou.
e foi parar na frente do meu portão. Ouvi tudo isso sem interromper. Deixei ele falar no tempo dele, com os silêncios que precisava ter, com as partes que pulou sem explicar porque era doloroso demais. Quando terminou, a tempestade ainda rugia lá fora, mas dentro da sala estava quieto. O Farofa roncava baixinho. "Você andou 3 dias sozinho?" Perguntei só para confirmar o que tinha ouvido. Ele assentiu. Fechei os olhos por um segundo. 3 dias, 7 anos, sozinho na estrada vermelha do Maranhão com os pés descalços e a barriga vazia. "Davi", disse abrindo os olhos, "você foi muito corajoso." Ele franziu a testa como se não entendesse. "Corajoso? Eu estava com medo o tempo todo." "Eu sei", respondi. "É por isso que é coragem. Coragem não é não ter medo. É continuar mesmo com medo." Ele ficou pensando nisso. Olhou para o Farofa. Passou a mão no pelo amarelo do cachorro com mais confiança do que antes. "A senhora também tem medo de alguma coisa?" perguntou. A pergunta me pegou de surpresa. Não pela pergunta em si, mas porque faz muito tempo que alguém me perguntava sobre mim. "Tenho", respondi, honesta. "Tenho medo de ficar sozinha para sempre. Tenho medo de que, quando eu me for, ninguém perceba que eu estava aqui." Silêncio. Davi me olhou com aqueles olhos grandes e escuros. "Eu percebi", disse ele simplesmente, aquelas 2 palavras. Eu percebi, ditas por um menino de 7 anos, sentado no chão da minha sala, durante uma tempestade que isolou o mundo lá fora. Tive que olhar para o lado para que ele não visse o que aconteceu com os meus olhos. A chuva foi amainando no fim da tarde. O vento foi perdendo força. O céu foi clareando daquele cinza pesado para um branco suave. E depois para o laranja do fim de tarde que o Maranhão tem quando a tempestade passa. Levantei do chão com os joelhos doendo muito mais do que amanheceu com o céu diferente. Não era o azul aberto e limpo que o Maranhão costuma ter de manhã. Era um cinza pesado, daquele cinza baixo que parece que está descendo, que parece que quer pousar no telhado da casa e ficar ali. As nuvens vinham do norte, grossas e escuras, empurradas por um vento que ainda não tinha chegado, mas que eu já sentia na pressão do ar, naquele peso úmido que entra pelo nariz e avisa antes de qualquer trovão. Conheço esse céu. Cresci aqui, casei aqui, enterrei meu marido aqui. Esse céu significa que a chuva não vai ser garoa, não. Vai ser temporal. Levantei antes do sol tentar aparecer e fui direto verificar as janelas. A janela do quarto dos fundos estava entreaberta, a mesma do quarto onde Davi dormia. Fechei com cuidado, sem fazer barulho, espiando pela fresta antes de puxar o trinco. Ele estava dormindo de bruços, os braços abertos, o rosto afundado no travesseiro. Dormindo daquele jeito fundo que criança dorme quando finalmente se sente segura o suficiente para largar tudo. Fechei a janela devagar e fui para a cozinha. Fiz angu com ovo mexido, cortei um mamão que estava no pé do quintal, coloquei tudo na mesa. Depois fui ao terreiro apressar as galinhas para dentro do galinheiro antes da chuva cair. O vento tinha chegado enquanto eu estava na cozinha. Aquele vento quente e nervoso que vem antes da tempestade, que dobra as pontas do capim e faz as folhas virarem do avesso. Quando terminei de fechar o galinheiro, o primeiro trovão veio. Longe ainda, mas grosso. Daquele que ressoa no peito. Entrei correndo e fechei a porta de madeira da frente. A porta que Antônio tinha reforçado com uma trave de madeira de lei, porque dizia que porta boa é porta que aguenta ventania sem reclamar. Eu agradeci a ele por isso mais uma vez naquele momento, como agradeço em voz baixa de vez em quando, para ninguém ouvir. Davi apareceu no corredor quando eu ainda estava no meio da sala. Estava com o cabelo em pé do travesseiro, os olhos semicerrados, mas o corpo já tenso, já alerta. Criança que conhece tempestade de perto não dorme com trovão chegando, mesmo que esteja exausta. "Bom dia", disse com calma. "Vai chover muito, mas estamos dentro. Está tudo bem."
Ele olhou para a janela. A luz lá fora tinha ficado aquela luz amarela esverdeada que precede chuva forte, aquela cor estranha que deixa tudo parecendo um pouco irreal. Vem comer, chamei. Fiz angu. Ele foi até a mesa e sentou. Comeu em silêncio enquanto o vento batia nas janelas e o trovão foi chegando mais perto, mais pesado, até que a chuva começou de vez. Primeiro fina, depois grossa, depois uma cortina sólida de água que apagou a estrada lá fora, apagou a cerca, apagou tudo além de uns 5 metros da varanda. Fiquei sentada de frente para ele, tomando meu café, ouvindo a chuva bater no telhado de zinco com aquele barulho ensurdecedor que é ao mesmo tempo assustador e acolhedor, dependendo de onde você está. Davi parou de comer e ficou olhando para a janela. Tinha alguma coisa no jeito que ele olhava, uma distância, como se a chuva estivesse trazendo alguma coisa de volta na memória dele que ele preferia deixar quieta. Você tem medo de chuva? Perguntei. Ele demorou para responder. Não, disse. É que minha mãe gostava de chuva. Foi a primeira vez que ele falou da mãe sem eu perguntar. Segurei o café com as 2 mãos e não disse nada. Deixei o espaço aberto. Às vezes a gente precisa só de alguém que não feche a porta quando o assunto começa a aparecer. Ele ficou mais um tempo olhando pela janela. Ela ficava na varanda quando chovia, disse ele, com aquela voz de 7 anos que tenta ser séria, mas treme nas bordas. Ficava sentada numa cadeira de vime, com a mão para fora, pegando a água. Fechei os olhos por um segundo. Que imagem simples. Que imagem bonita. Ela parece que era especial, disse com cuidado. Era, respondeu ele, seco, definitivo. Era, outra vez, aquele passado que pesava mais que qualquer palavra. Não perguntei como, não perguntei quando. Guardei tudo e fiquei ali com ele ouvindo a chuva bater no telhado enquanto a tempestade fechava o mundo lá fora e fazia daquela cozinha um lugar separado de tudo, suspenso, como se o Maranhão inteiro tivesse parado para nos dar aquele tempo. A chuva não parou de manhã, não parou de tarde. À medida que as horas foram passando, eu fui percebendo que aquilo não era chuva comum. Era aquele tipo de temporal que cai aqui no interior às vezes em setembro, quando o período das águas resolve adiantar sem avisar. E quando começa, não termina em poucas horas. O riacho que passa a uns 500 metros da fazenda, que no seco é só uma faixa de lama, estava com certeza cheio. A estrada de terra na frente da casa, eu sabia sem precisar olhar, já estava virando um lamaçal. Não havia como ir a São Benedito, nem de bicicleta, nem a pé. A estrada molhada de terra vermelha vira uma pasta que gruda no solado, que suga o pneu, que torna qualquer caminhada um esforço enorme e perigoso para quem vai sozinha, sem saber o estado das pontes. Fiquei presa. E Davi ficou preso comigo. De tarde, tentei sintonizar o rádio de pilha que guardo em cima da geladeira. A recepção estava ruim, cheia de chiado, mas consegui ouvir um trecho do boletim da rádio comunitária de Imperatriz, falando em alagamentos na região, estradas interditadas, nível do rio subindo. Não era só aqui, era tudo ao redor. Desliguei o rádio e fiquei olhando para a chuva pela janela da sala. Pensei no menino. Pensei na família que ele disse que tinha tido. Pensei em quem poderia estar procurando por ele, ou se havia alguém procurando. Pensei no conselho tutelar que funcionava uma vez por semana e que talvez nem soubesse que existia um Davi perdido numa estrada do Maranhão. E pensei também, com um aperto no estômago que tentei ignorar, que eu era uma mulher de 53 anos sozinha numa fazenda com uma criança desconhecida, sem comunicação, sem como sair, com a tempestade fechando tudo ao redor. Se algo acontecesse com ele aqui, como eu explicaria? Se ele ficasse doente, se piorasse de alguma forma, como eu buscaria ajuda? Essas perguntas rodopiaram na minha cabeça por um tempo,
Mas eu tinha aprendido ao longo da vida que perguntas sem resposta na hora não merecem gasto de energia. O que existe é o agora. E no agora havia um menino que precisava de comida, de abrigo e de alguém que não o deixasse sozinho. O resto eu resolvia depois. Foi no final da tarde que aconteceu. Davi estava comigo na cozinha enquanto eu preparava o jantar. Tinha ficado mais solto durante o dia, não muito, mas um pouco. Tinha me ajudado a dobrar uns panos de prato sem que eu pedisse. Tinha ficado me observando descascar o cará com aquela atenção séria de criança que aprende olhando. Uma ou duas vezes eu achei que ia aparecer um sorriso no canto da boca dele, mas sempre sumia antes de abrir completamente. Eu estava mexendo a panela quando ele falou, sem nenhum aviso, sem preparação nenhuma. Ela morreu no parto. Parei a colher, não me virei. Fiquei de costas para ele por um segundo, deixando a palavra pousar, deixando ele continuar se quisesse. Minha mãe, disse ele, morreu quando o neném nasceu. Faz 4 meses. Me virei devagar e me apoiei na pia, olhando para ele. Ele estava sentado na borda da cadeira de novo, aquela posição de sempre, mas dessa vez o queixo estava tremendo um pouco. Só um pouco. Ele estava lutando contra isso com toda a força que um menino de 7 anos consegue reunir. E o bebê? Perguntei com cuidado. Também morreu. O silêncio que veio depois era de um tipo diferente, mais pesado, mais largo. Aquele silêncio que a dor faz quando ela é grande demais para qualquer palavra alcançar. Me sentei na cadeira ao lado dele. Não encostei nele. Não abracei. Sabia que não era hora disso ainda. Só fiquei perto. Perto o suficiente para ele saber que eu estava ali. E seu pai? Perguntei depois de um tempo. O queixo continuou tremendo. Ele foi embora, disse. Depois que ela morreu, ele foi embora. Deixou eu na casa da Dona Perpétua, que é vizinha. Mas Dona Perpétua tem muita gente lá e não tem espaço, e ela disse que era por pouco tempo, mas faz 4 meses. E meu pai não voltou, e eu fui embora de lá porque... Ele parou. Respirou fundo. Porque lá eu ficava com fome. Fechei os olhos. Fechei os olhos e deixei aquilo me atravessar inteiro. Aquela história pequena e enorme ao mesmo tempo. Aquela história de criança de 7 anos que perdeu a mãe, perdeu o irmão que nem chegou a conhecer, perdeu o pai que foi embora de dor e deixou um filho para trás e que ficou numa casa de vizinha com fome, até que um dia resolveu pegar a estrada porque qualquer coisa era melhor do que ficar. Quando abri os olhos... Ele estava me olhando, e dessa vez o olhar não tinha medo. Tinha só aquela exaustão profunda de quem carregou uma coisa pesada longe demais. Estendi a mão sobre a mesa com a palma para cima. Não obriguei nada, só deixei ali. Ele olhou para a minha mão. Depois colocou a mãozinha machucada em cima da minha. E foi a primeira vez que ele chorou de verdade desde que tinha chegado. Não aquele choro miúdo sufocado do portão. Foi um choro de dentro, um choro que abriu, que veio com o corpo todo, os ombros sacudindo, a cabeça baixando, um choro de criança que finalmente encontrou um lugar seguro o suficiente para desabar. Eu não disse nada. Não disse que ia ficar tudo bem, porque não sabia se ia. Não disse que ele era forte, porque ele já era forte demais para alguém que mal tinha 7 anos. Não disse nada. Só segurei a mão dele com firmeza e deixei a chuva bater no telhado por nós dois, enquanto a noite fechava lá fora e a tempestade continuava rugindo sobre o Maranhão como se o mundo precisasse chorar também. Fiquei pensando em Antônio. Fiquei pensando que ele teria sabido exatamente o que fazer. Ele sempre soube. Eu sempre fui a mais perdida dos dois, quando o assunto era coração. Mas Antônio não estava. E eu estava. E às vezes é isso que o destino decide. Não manda quem é perfeito para a situação. Manda quem está disponível. Manda quem ainda tem espaço dentro do peito, mesmo que esse espaço esteja todo coberto de saudade. A chuva não parou naquela noite.
E eu não soltei a mão dele até ele adormecer na cadeira. Acordei com um pressentimento. Não foi barulho, não foi trovão, porque a chuva tinha finalmente amainado de madrugada, deixando só um chuvisco fino e o gotejo da água escorrendo da calha. Foi aquela coisa que não tem explicação racional. Aquele alerta que vem de dentro, que acorda a gente antes do problema mostrar a cara. Quem viveu muitos anos sozinha numa fazenda aprende a ouvir esse tipo de sinal. Aprende que o corpo sabe coisas que a mente ainda não processou. Me sentei na cama. A casa estava quieta, escura. O relógio de parede na sala marcava 4h20 da manhã. Fiquei ouvindo e ouvi um gemido baixo, quase imperceptível, vindo do quarto do fundo. Me levantei sem acender a luz. Fui pelo corredor que conheço de cor, cada tábua, cada canto, cada lugar onde o chão range. Abri a porta do quartinho devagar. Davi estava na cama, mas não estava dormindo. Estava encolhido de lado, os joelhos puxados até o peito, tremendo, não o tremido de quem está com frio, mas aquele tremido de quem está com febre alta, aquele calafrio que sacode o corpo de dentro para fora, enquanto a temperatura escala sem pedir permissão. Me aproximei e coloquei a mão na testa dele. Queimava. Não era febre de susto, não era febrinha passageira. Era aquela febre densa, seca, que deixa a pele quente como telha ao sol. A testa dele estava úmida de suor e ao mesmo tempo ardendo. Os lábios secos, um pouco entreabertos, a respiração curta e rápida demais para quem estava deitado. Davi, chamei baixinho. Ele abriu os olhos. Mas o olhar estava distante, aquele olhar embaçado de febre alta, que vê, mas não foca, que ouve, mas não processa direito. Tô, ele tentou dizer e não terminou. Fica quieto, disse. Eu sei, estou aqui. Fui para a cozinha acender o fogão. Coloquei água para ferver para fazer chá de erva cidreira com mel, que é o que minha avó fazia quando eu era criança e a febre chegava. Peguei um pano limpo, molhei em água fria e voltei para o quarto. Coloquei na testa dele. Ele fechou os olhos com aquele alívio de quem estava precisando daquilo sem saber pedir. Fiquei ali, trocando o pano de tempos em tempos, ouvindo o chuvisco lá fora, sentindo o peso daquela madrugada. Pensei no que podia ter causado aquilo. Criança que andou quilômetros descalça na estrada, debaixo de sol bravo, provavelmente sem comer direito fazia tempo. Depois levou uma chuva daquelas da tarde. O corpo de uma criança aguenta muito, mas cobra depois. Sempre cobra. Trouxe o chá quando ficou morno, sustentei a cabeça dele com o braço e fui dando colherada por colherada, devagar, esperando ele engolir entre uma e outra. Ele bebeu um pouco. Recusou quando já não conseguia mais. Coloquei a cabeça de volta no travesseiro e fiquei olhando para ele. 7 anos, sozinho no mundo. Com febre alta numa fazenda isolada, estrada cortada pela chuva. Sem telefone funcionando direito, porque o sinal aqui já é ruim no tempo bom e quando chove some completamente, sem carro, sem vizinho perto, sem nada além de mim e do que eu sabia fazer com as mãos e com o pouco que tinha dentro de casa. Foi a primeira vez, desde que ele tinha chegado, que o medo me pegou de verdade. Não o medo de fazer algo errado, era o medo de não ser suficiente. De uma mulher velha, sozinha numa fazenda, não ser o que aquele menino precisava. De eu querer ajudar e não ter como. Esse é o pior tipo de medo que existe. Pior que qualquer tempestade. Me sentei na beira da cama e fiquei com a mão na testa dele, monitorando, esperando a febre ceder ou subir. Prestando atenção em cada detalhe da respiração, de quanto em quanto tempo ele tremia, se os lábios estavam ficando mais secos. Antônio também tinha ficado assim uma vez. Uma febre que veio de repente, numa noite de julho, e que eu tratei do mesmo jeito. Pano frio, chá, vigília. Ele tinha melhorado até o amanhecer, tinha aberto os olhos e dito com aquela voz rouca de quem passou a noite lutando contra o próprio corpo: Ceiça, você não dormiu, dormiu!
E eu tinha respondido que tinha dormido sim, mentindo feio, e ele tinha sorrido porque sabia que era mentira e não disse nada. Fiquei pensando nisso enquanto a madrugada passava. A febre de Davi foi e voltou 3 vezes antes do amanhecer. Tinha momentos que parecia ceder, a pele ficava menos quente, ele respirava mais fundo, e eu achava que ia passar. Depois voltava, o tremido recomeçava, e eu recomeçava com o pano frio e a oração baixinha, que fazia mais para mim do que para qualquer santo. Por volta das 6 da manhã, quando a luz começou a entrar pelas frestas da janela fechada, ele abriu os olhos de um jeito diferente, um jeito mais presente, mais focado. "Dona Ceissa", disse com a voz grossa. "Estou aqui", respondi. "Tô com sede. Fui buscar água. Voltei." Sustentei a cabeça dele de novo enquanto ele bebia. Dessa vez ele bebeu mais, com mais força, e isso era bom sinal. "Minha cabeça dói", reclamou ele, com aquela cara de quem está sofrendo, mas ao mesmo tempo está mais lúcido. "Eu sei, mas você está melhor que de madrugada. A febre ainda está aí, mas está mais baixa." Ele ficou quieto por um momento. "Você ficou aqui a noite toda?" perguntou. "Fiquei." Silêncio. "Por quê?" Olhei para ele, para aqueles olhos grandes que perguntavam de verdade, que não entendiam por que alguém que não era obrigado a nada tinha ficado sentada na beira de uma cama de madrugada, tomando conta de um menino que tinha aparecido do nada na sua porta. "Porque você precisava", respondi. Simples assim. Ele não disse nada, mas algo passou pelo rosto dele que era diferente de tudo que eu tinha visto naqueles 2 dias. Não era alívio, não era gratidão, era algo mais fundo, mais quieto. Era o olhar de quem estava começando a acreditar com muito cuidado que talvez o mundo não fosse só perda. A manhã foi passando devagar. A chuva tinha parado de vez, mas o céu continuava fechado, pesado, daquele cinza que não decide se vai embora ou se fica. A estrada lá fora estava um lamaçal. Eu sabia sem precisar ir ver. Tinha ido até a porta da frente cedo e dado uma olhada. A água tinha formado poças largas no terreiro. O caminho até o portão estava enlameado, e a estrada, além do portão, era uma faixa de terra vermelha encharcada que não dava para cruzar sem afundar até o tornozelo. Continuávamos ilhados. Davi ficou na cama até o meio da manhã. Fui levando água, um caldo ralo de legumes que fiz com o que tinha. Cará, cenoura, um pedaço de abóbora. E ele foi tomando aos poucos, sem fome de verdade, mas sem recusar também. Por volta das 10, a febre tinha abaixado bastante. Ainda estava quente, mas era um calor diferente, mais suave, aquele que anuncia que o pior já passou. Ele conseguiu sentar na cama sem tontear. Pediu para ir ao banheiro sozinho. Voltou cambaleando um pouco, mas voltou. Eu estava na cozinha quando ouvi ele aparecer no corredor. Estava de pé, segurando o batente da porta com uma das mãos, o rosto ainda pálido, mas os olhos mais vivos. Tinha a camiseta azul toda amassada e o cabelo de todo jeito. Parecia ao mesmo tempo muito pequeno e muito mais velho do que 7 anos. "Posso ficar aqui sentado um pouco?" perguntou. "Pode ficar onde quiser", disse. Ele foi até a cadeira de palha da sala, a mesma onde tinha sentado no primeiro dia, e ficou olhando pela janela para o terreiro molhado. As galinhas tinham saído do galinheiro e estavam catando minhocas na terra encharcada, aquelas minhocas que sobem depois da chuva, e de vez em quando uma delas dava um grito satisfeito que fazia Davi piscar. Fui até a sala e sentei perto dele. Por um tempo, ficamos os dois em silêncio, olhando as galinhas. Depois ele falou, sem virar para mim, ainda olhando para o terreiro. "Dona Ceissa, a senhora vai me mandar embora quando a estrada abrir?" A pergunta caiu no meio da sala, com todo o peso que uma pergunta de 7 anos pode ter. Fiquei quieta por um momento. Não porque não sabia o que sentia, sabia, mas porque queria ter cuidado com as palavras, porque criança que já foi abandonada uma vez ouve as palavras de um jeito que adulto não imagina. Cada palavra é uma promessa. Cada promessa tem que ser verdadeira.
Eu preciso avisar as pessoas certas sobre você, disse com cuidado. Tem gente que cuida de crianças que ficaram sozinhas, e eles precisam saber que você está aqui e que você está bem. Isso é obrigação minha, e eu vou cumprir. Ele assentiu com a cabeça. Já esperava isso. Mas, continuei, enquanto isso não acontece, enquanto não aparecer a solução certa para você, você fica aqui, com comida, com cama, com alguém que está de olho. Ele finalmente virou para mim. E se a solução demorar? Olhei para ele, para aquele rosto sério e cansado, e ainda assim esperançoso de um jeito muito discreto, quase envergonhado de ser esperançoso. Então você continua aqui enquanto demorar, disse. Davi olhou para mim por um longo segundo, depois virou de volta para a janela, e dessa vez o sorriso não sumiu antes de abrir. Ficou, pequeno, torto, ainda com aquela tristeza que não ia desaparecer de um dia para o outro, mas ficou. E aquilo valeu mais do que qualquer coisa que eu poderia ter recebido naquele dia. À tarde, com Davi cochilando de novo no quarto, fui até o paiol buscar a bicicleta. Rodas enlameadas, corrente enferrujada da umidade. Mas funcionava. Saí pela porteira lateral, desviei das poças maiores e fui pelo caminho de capim que margeia a fazenda. Aquele que não é estrada, mas que encurta o trajeto até a propriedade do seu Lívio. O único vizinho que tenho a uns 2 quilômetros, homem de 60 anos que mora com a neta e que tem um celular, que às vezes pega um sinal da Torre de Imperatriz se a pessoa ficar na parte mais alta do terreno dele. Pedalei com o barro grudando no pneu, o vento úmido batendo no rosto, o coração apressado. Seu Lívio estava na varanda quando cheguei. Me viu de longe e se levantou, porque visita inesperada aqui no interior sempre significa alguma coisa séria. Contei tudo em pé, sem entrar, sem tempo para café. O menino, a estrada, a febre, a necessidade de avisar alguém. Ele me ouviu sem interromper, como o homem do interior ouve, com a atenção de quem sabe que palavra desperdiçada é palavra que faz falta depois. Quando terminei, foi até dentro, voltou com o celular velho, foi até o canto mais alto do terreiro e ficou com o braço estendido até aparecer uma barrinha de sinal. Ligou para o sobrinho dele em São Benedito, que conhecia alguém no conselho tutelar. 2 telefonemas, 3 minutos de conversa. Quando desligou, me olhou com aquele jeito direto de homem que não enfeita o que tem a dizer. Conselho tutelar manda alguém até lá assim que a estrada abrir. Disseram que pode ser amanhã, pode ser depois, depende da estrada secar. Agradeci. Peguei a bicicleta. Conceição, ele chamou quando eu já estava indo. Me virei. Você fez certo, disse ele. Simples assim. Voltei pedalando devagar, com o vento no rosto e aquelas palavras simples ecoando dentro do peito. Você fez certo. Às vezes, a gente precisa ouvir isso. Não de santo, não de padre, não de ninguém importante. De um vizinho velho numa varanda de fazenda que conhece a vida pelo que ela realmente é. Quando cheguei em casa, Davi ainda dormia. Fiz arroz, feijão, um pedaço de carne seca que tinha guardado. Pus a mesa para 2 e esperei ele acordar, olhando pela janela para o céu que finalmente estava abrindo lá longe, naquela faixa de azul que vai aparecendo quando a tempestade decide ir embora. O azul foi crescendo, e com ele algo dentro do meu peito que eu já não sabia bem nomear. A estrada abriu na manhã seguinte. Não completamente, ainda tinha trecho enlameado, ainda tinha poça que engolia o meio da via e fazia qualquer carro desviar devagar. Mas abriu o suficiente para passar, e quando a estrada abre aqui no interior, o mundo volta. Devagar, com cuidado, mas volta. Davi acordou melhor. A febre tinha ido embora de vez durante a noite, como vai a maioria das coisas difíceis. Sem avisar, sem cerimônia, simplesmente sumindo enquanto a gente dorme.
Quando ele apareceu na cozinha naquela manhã, ainda com o cabelo bagunçado e a camiseta amassada, mas com os olhos claros e o rosto sem aquela palidez assustadora do dia anterior, eu senti o peito afrouxar de um jeito que não tinha percebido que estava apertado. "Bom dia", disse ele sentando na cadeira de sempre. "Bom dia, Davi. Dormiu bem?" "Dormi", respondeu. E depois de uma pausa pequena, acrescentou: "Obrigado. Não era obrigado pelo café. Não era obrigado pelo bolo ou pelo caldo ou pelo pano frio na testa. Era um obrigado maior, daqueles que criança fala quando não sabe ainda nomear tudo o que está sentindo, mas sabe que precisa dizer alguma coisa para dar conta do tamanho do que recebeu." "De nada", respondi, simples assim. Fiz ovos mexidos com farinha e café com leite bem quente. Ele comeu tudo. Pela primeira vez desde que tinha chegado, comeu sem aquela urgência de quem está com fome de necessidade. Comeu devagar, olhando pela janela, com aquele jeito de quem está presente no momento, não fugindo dele. Fiquei observando isso e guardei dentro de mim sem dizer nada. O carro do conselho tutelar chegou por volta das 10 da manhã. Eu já estava esperando. Tinha ouvido o motor de longe, aquele barulho de carro forçando na estrada ainda ruim, e fui até a varanda antes dele parar na frente do portão. Davi estava na sala. Quando ouviu o carro, ficou quieto do jeito que fica quando alguma coisa importante está para acontecer. Aquela quietude de corpo parado e olho atento. Desceram dois. Uma mulher nova, devia ter uns 30 anos, cabelo preso, blusa azul do conselho tutelar com um crachá pendurado no pescoço, e um homem mais velho, de calça social e camisa xadrez, que ficou perto do carro enquanto ela veio até o portão. "Dona Conceição?", ela chamou. "Sou eu", respondi, descendo os degraus da varanda. "Sou Patrícia, do Conselho Tutelar de São Benedito. Vim por causa do menino." Abri o portão e a deixei entrar. Ela me cumprimentou com um aperto de mão firme, jeito de quem está acostumada a situações difíceis, e aprendeu que firmeza ajuda mais do que delicadeza em certos momentos. Fomos até a sala. Davi estava na cadeira de palha. Quando Patrícia entrou, ele a olhou com aquele jeito que tinha de olhar para coisa nova, desconfiado, avaliando, decidindo se confiava ou não antes de qualquer palavra ser dita. Ela se agachou na altura dele, como eu tinha feito no primeiro dia no portão, e falou com uma voz calma, sem exagerar na doçura, sem fazer aquele tom de adulto que acha que criança não percebe quando estão sendo condescendentes. "Oi, Davi. Meu nome é Patrícia. Eu vim para conversar com você, tudo bem?" Ele me olhou. Eu assenti com a cabeça devagar. Ele olhou de volta para ela. "Tudo bem", disse. Fui para a cozinha para deixar eles conversarem, mas a cozinha é pequena e a sala é perto, e eu ouvia tudo mesmo sem querer. Ouvi Patrícia perguntar sobre o pai, sobre a Dona Perpétua, sobre de onde ele tinha saído, para onde ia quando resolveu pegar a estrada. Ouvi Davi responder com aquela voz baixa e direta, sem enrolar, sem dramatizar, do jeito que ele fazia tudo, com uma seriedade que doía de ver numa criança tão pequena. Fui fazendo café para ter o que fazer com as mãos. Depois de um tempo, Patrícia veio até a cozinha. "Dona Conceição, posso?" Pode. Quer café?" "Quero sim, obrigada." Sentamos à mesa da cozinha enquanto Davi ficou na sala. Ela me contou o que tinha apurado pelo telefone antes de vir. O pai de Davi tinha sumido de fato. Vizinhos disseram que ele tinha ido para o Pará atrás de trabalho em garimpo, sem deixar contato, sem avisar prazo. A Dona Perpétua tinha procurado a prefeitura quando percebeu que Davi tinha sumido de casa dela. Mas a comunicação tinha demorado, e com as chuvas e a estrada cortada, a informação tinha enrolado mais ainda. "Ele tem uma tia paterna", disse Patrícia segurando a xícara com as duas mãos. "Em Açailândia. A gente já fez contato." Ela não sabia de nada do que tinha acontecido com a família,
Ficou desesperada quando soube. Disse que vem buscar ele assim que puder, que provavelmente é essa semana. Fiquei olhando para o café. Ela parece boa pessoa? Perguntei, e senti que a pergunta saiu mais carregada do que eu pretendia. Patrícia me olhou com atenção. Pareceu sim, tem filhos, casa própria. Chorou muito no telefone. Disse que não sabia que o irmão tinha sumido assim, que se tivesse sabido, teria ido buscar o Davi antes. Assenti com a cabeça. Fico feliz, disse. E era verdade. Era verdade, e ao mesmo tempo era uma daquelas alegrias que tem um peso junto, uma alegria que aperta enquanto abre, que você sente no peito como quando o sol aparece depois de dias de chuva, e você fica feliz pelo sol, mas sente falta do cheiro de terra molhada. Patrícia ficou mais uma hora. Fez o registro, me pediu para assinar um papel atestando que Davi tinha ficado sob meus cuidados. Perguntou se eu tinha alguma necessidade de suporte. Respondi que não. Ela deixou um número de telefone anotado num papel e disse que ligaria assim que a tia chegasse em São Benedito. Quando foi embora, o carro sumiu pela estrada ainda enlameada, deixando uma nuvem de poeira úmida no ar. Fiquei parada no portão por um momento. Depois entrei. Davi ficou mais 2 dias. 2 dias que passaram de um jeito diferente de todos os outros dias que eu tinha vivido naquela fazenda nos últimos 6 anos. Mais cheios, mais barulhentos no boa maneira, não de barulho de confusão, mas de presença, de um copo sendo posto na pia, de passos no corredor, de uma voz perguntando onde ficava o banheiro, se podia pegar mais água, se aquela galinha preta tinha nome. Não tem nome, não, respondi. Podia ter, disse ele muito sério. Mas como você chamaria? Ele pensou por um tempo, com aquela expressão de quem está resolvendo um problema importante. Nuvem, respondeu, porque ela é preta como nuvem de chuva. Olhei para a galinha preta que estava catando milho no terreiro. Nuvem, repeti. Tá bom. Ele foi até a beirada do terreiro e ficou olhando para ela com aquele sorriso torto que tinha aparecido 2 dias antes e que foi ficando um pouco mais inteiro a cada hora que passava. Naqueles 2 dias, eu ensinei ele a colher ovo sem assustar a galinha. Ensinei a diferença entre o barulho que o vento faz quando está chegando chuva e quando é só brisa passando. Ensinei que o açude de manhã cedo tem uma cor diferente do açude de tarde, mais verde, mais quieto, e que vale a pena ir até lá só para ver isso. Ele me ensinou coisas também, sem saber que estava ensinando. Me ensinou que o silêncio pode ser compartilhado sem pesar, que tem uma diferença enorme entre silêncio de solidão e silêncio de companhia, e que eu tinha esquecido completamente como era o segundo. Me ensinou que bolo de fubá fica melhor quando tem alguém do outro lado da mesa para comer junto. Me ensinou que 53 anos não é velho demais para se agachar perto de um açude e procurar sapo com uma criança de 7 anos. Encontramos 3. Ele ficou feliz demais com isso. A tia chegou na tarde do 3º dia. Chamava Marlene. Era mais nova que eu esperava. Devia ter uns 40 anos, cabelo cacheado, olhos parecidos com os de Davi, aqueles olhos grandes e escuros que observavam tudo antes de qualquer coisa. Veio no carro de um conhecido, viajou desde a Ceilândia de madrugada para chegar logo. Quando desceu do carro e viu Davi parado no terreiro, parou também por um segundo. Os 2 se olharam. Então ela foi até ele e ajoelhou na terra, sem se importar com a calça, sem se importar com nada, e abraçou ele com aquele abraço de quem está abraçando e pedindo perdão ao mesmo tempo. E ele deixou ser abraçado com os braços first soltos e depois fechando devagar nas costas dela, como quem lembra aos poucos que pode. Fiquei na varanda, não fui até lá. Aquele momento era deles. Depois Marlene veio até mim. Tinha os olhos vermelhos, mas o jeito firme de quem não está acostumada a desabar em frente a estranhos. Dona Conceição, disse com a voz um pouco trêmula,
Não tenho palavra para agradecer. Não precisa de palavra, respondi. Ele é uma criança boa. Foi fácil cuidar. Ela me olhou como quem sabe que estou minimizando e está grata demais para me contrariar. Eu não sabia, disse ela baixinho. Juro que não sabia o que o meu irmão tinha feito. Se eu soubesse, eu teria ido buscar antes. Eu sei, disse. E agora você vai levar ele para um lugar bom. Ela assentiu. Enxugou o canto do olho com o pulso. Fui buscar as poucas coisas de Davi, que eram nenhuma, porque ele tinha chegado só com a roupa do corpo. Mas eu tinha lavado e passado a camiseta azul e o short preto, dobrado direitinho, e coloquei numa sacolinha de tecido com 2 ovos cozidos para a viagem e um pedaço de bolo de fubá embrulhado em papel. Quando entreguei a sacolinha para ele, Davi ficou olhando para ela por um momento. Depois me olhou. A senhora vai ficar bem sozinha? Perguntou. A pergunta me pegou desprevenida. Aquela pergunta pequena e enorme que eu não esperava, feita com aquela seriedade de 7 anos que levava tudo a sério, inclusive a solidão de uma mulher que ele tinha conhecido há 3 dias. Engoli alguma coisa que estava subindo na garganta. Vou ficar bem, disse, com voz firme. Tem a nuvem para fazer companhia. Ele disse, muito sério. Olhei para a galinha preta que estava no canto do terreiro, alheia a tudo. Tem a nuvem, concordei. Ele ficou quieto por um segundo. Depois deu um passo na minha direção e me abraçou. Não foi um abraço de criança tímida. Foi um abraço inteiro, com os braços pequenos apertando forte, o rosto enterrado na minha barriga. Aquele abraço que não tem cerimônia nenhuma, que é só o que é. Fechei os olhos. Coloquei a mão na cabeça dele, naquele cabelo bagunçado que eu nunca tinha conseguido pentear direito, e fiquei assim por um momento que não sei quanto tempo durou, mas que guardei inteiro. Cada detalhe, cada segundo. Depois ele soltou, deu um passo atrás, me olhou com aqueles olhos grandes. Obrigado, dona Ceissa, disse. E virou e foi para o carro da tia sem olhar para trás, do jeito que criança vai quando precisa ir, mas não quer ficar olhando porque sabe que se ficar olhando vai ser mais difícil. Marlene me deu mais um aperto de mão. Me deixou um número de telefone anotado num papel amassado, disse que me manteria informada, disse que Davi ia ficar bem, disse obrigada mais uma vez com os olhos brilhando. O carro saiu pela estrada. A poeira vermelha levantou atrás dele, aquela poeira que o interior levanta quando alguma coisa passa e vai embora. Fiquei parada no portão, assistindo até o carro sumir na curva da estrada, atrás do mato que fecha dos 2 lados. Depois ficou só a estrada, só a poeira baixando devagar, só o silêncio voltando, como sempre volta. Entrei em casa. A cadeira de palha estava no mesmo lugar. A xícara que ele tinha usado ainda estava na pia, esperando ser lavada. O quartinho do fundo tinha o lençol amassado do jeito que ele tinha deixado de manhã. Aquele amasso de criança que dorme se mexendo, que não fica quieta nem dormindo. Não arrumei nada ainda. Fui até a janela da sala e fiquei olhando para o terreiro. A nuvem estava lá, preta, gorda, séria, catando milho no mesmo lugar de sempre, completamente indiferente a tudo que tinha acontecido nos últimos dias. Galinhas são assim. Não guardam o que passou. Só o presente interessa. Pensei que talvez Galinha soubesse de algo que eu ainda estava aprendendo. Fiquei ali parada por um tempo, não sei quanto. O sol foi andando no céu. A sombra da mangueira foi se movendo devagar pelo terreiro e eu fui ficando quieta com tudo que estava dentro de mim. A saudade que já estava chegando, aquela saudade rápida e inesperada de alguém que mal tinha chegado. O cansaço bom de ter cuidado de alguém, a alegria quieta de saber que ele ia ficar bem. E embaixo de tudo isso, bem no fundo, uma coisa que eu tinha dificuldade de nomear. Mas foi se tornando mais claro enquanto eu ficava ali parada. Era isso. Eu tinha passado 6 anos me convencendo de que o silêncio era minha natureza,
que depois de Antônio ir, eu tinha virado uma mulher que não precisava mais de nada além de sua rotina, suas galinhas, suas paredes. Tinha transformado a solidão em identidade, como a gente faz quando não sabe como fazer diferente. E tinha chegado um menino de 7 anos descalço e empoeirado, e com os olhos cheios de perda, e em 3 dias tinha me mostrado que eu ainda tinha coisa para dar. Que o espaço que eu achava vazio não estava vazio. Estava só esperando ser usado. Isso Davi me deu sem saber que estava dando. Fui até o quartinho do fundo. Arrumei o lençol com cuidado, passou a mão na superfície do travesseiro, abri a janela para entrar um pouco de ar. Peguei a sacolinha de tecido que ele tinha esquecido em cima da cama. Não a sacolinha com a comida, essa ele tinha levado. Era uma pequena, de plástico, que eu não tinha visto antes. Abri. Dentro havia uma pedra. Uma pedra pequena, redonda, cor de cinza claro, muito lisa, do tipo que se acha perto de açude. Tinha um risco natural no meio que a fazia parecer com um sorriso, e embaixo da pedra havia um pedaço de papel dobrado, um papel de caderno com aquela linha azul fraca. Abri com cuidado. A letra era torta, de criança que ainda está aprendendo, grande e irregular, com algumas letras fora do lugar. Mas dava para ler tudo. Dona Ceiça, guarda essa pedra que eu achei no açude. Ela tem cara de feliz. Quando a senhora estiver muito sozinha, olha para ela, eu vou lembrar da senhora. Davi. Li 2 vezes. Dobrei o papel de volta, coloquei dentro da sacolinha com a pedra. Fechei. Fui até a sala e coloquei a sacolinha em cima da mesinha ao lado da fotografia de Antônio e de mim. Fiquei olhando para os dois, a foto do meu casamento de um lado, a pedrinha de açude do outro, o passado e o presente, o amor que tinha ficado e o amor que tinha passado rápido, mas tinha deixado marca. Às vezes é isso a vida, não uma história contínua com começo, meio e fim organizado, mas esses encontros que chegam sem avisar, que ficam por pouco tempo, que vão embora levando um pedaço de você e deixando outro pedaço deles, e que mudam alguma coisa por dentro que você não saberia explicar direito, mas que sente claramente toda vez que olha para o lugar certo. Fiz café, grosso, com rapadura dissolvida na hora. Sentei na varanda com a xícara entre as mãos e fiquei olhando para a estrada. O sol estava na posição de fim de tarde, aquele laranja profundo que o Maranhão tem antes do escuro, que pinta tudo de cor quente e faz até a poeira vermelha da estrada parecer bonita. Os grilos tinham começado. Lá no fundo da fazenda, perto do açude, as garças brancas estavam chegando para pousar nos buritis como fazem todo entardecer. A estrada estava vazia, mas dessa vez o vazio parecia diferente. Não era o vazio de quem olha para o horizonte e não espera mais nada. Era o vazio de quem aprendeu que a estrada traz coisa, que às vezes bate a porta, às vezes fica parada no portão chorando baixinho, às vezes chega com 7 anos e pés empoeirados e um segredo grande demais para o tamanho do corpo, e que quando bate, você abre, não porque é obrigada, não porque é santa, mas porque é humana. E ser humana, descobri naquela semana, é isso, é ter espaço dentro do peito para o que aparece, mesmo quando você achava que esse espaço tinha fechado para sempre. Tomei o café devagar. Antônio teria gostado de Davi, tenho certeza. Teria chamado ele para ajudar a consertar a cerca, teria ensinado a diferença entre as nuvens que trazem chuva e as que passam sem molhar. Teria feito aquela cara séria que fazia quando estava gostando de alguém, mas não queria mostrar rápido demais. Sorri para a estrada vazia. Um sorriso pequeno, daqueles que a gente faz sozinha, sem público, sem razão específica, além de que o coração pediu. A nuvem atravessou o terreiro, com aquele andar de rainha que galinha preta tem. Boa tarde, nuvem, disse. Ela não respondeu, mas parou por um segundo e me olhou com aquele olho redondo e amarelo de galinha, que não expressa nada e ao mesmo tempo parece expressar tudo. Depois,
seguiu em frente. E eu fiquei na varanda até o sol ir embora de vez, até as estrelas começarem a aparecer, uma por uma, naquele céu imenso do interior, que não tem prédio nem luz artificial para apagar nada. Até o Maranhão inteiro ficar quieto ao redor, como fica toda noite, fiel e constante, independente do que acontece dentro das casas e dentro das pessoas. Depois entrei, lavei a xícara, apaguei a luz. E antes de dormir, passei a mão na pedrinha cinza que estava na mesinha. Aquela pedra de açude, com cara de sorriso, que um menino de 7 anos tinha escolhido especialmente para mim. Estava fria e lisa na palma da mão. E eu pensei, às vezes, o que a gente precisava não era de menos solidão. Era de aprender que solidão e solitude são coisas diferentes. Que ficar só pode ser escolha digna. Mas fechar a porta para o mundo não pode. A porta tem que ficar aberta, sempre, porque nunca se sabe o que o destino vai colocar do outro lado. Pode ser uma tempestade, pode ser uma criança, pode ser a chance de descobrir que você ainda tem muito mais dentro de si do que imaginou nos anos em que ficou olhando para paredes. Deitei, fechei os olhos. E pela primeira vez em muito tempo, o silêncio não pesou.